Muito boa noite, senhoras e senhores, todo mundo que nos acompanha aqui no 15 Minutos de Finanças. Está começando mais um episódio do nosso inenarrável podcast. Gostou de inenarrável? Tanto diferenciado. Hoje, como vocês podem perceber, é um episódio gravado, então não vai ter aquela interação gostosa no chat que a gente sempre tem. Vale ressaltar que a Latos Consultoria é quem manda e é quem comanda. Bota na tela aí, Vini, @Alatos Consultoria. Segue eles lá no Instagram, no YouTube. Tem no YouTube, tem no Spotify. A gente está no Spotify também. Então hoje está saindo aqui, 8 horas, terça-feira. E meio-dia, né, de quarta-feira, sai no Spotify. Muito bem. Oi, Vinícius. Oi, Juliana. Beleza? Olá. Olá, tudo bem? Então hoje o assunto é o seguinte. Vamos lá, vamos fazer o povo entender o que a gente quer hoje aqui. A gente já está no episódio X, não sabemos. E já foram mais de 20, mais de 30, não sabemos. E aí o que acontece? Já sabemos que dá para investir com pouco. Dá ou não dá? Que é a dúvida da galera, né, Vinícius? Tá, sim, senhor. Eu preciso de 10 mil para investir? Não. Exato. Então já descobrimos que dá para investir com pouco. Se você ainda não descobriu, volta aí, tem vários episódios para você descobrir isso. E aí surgiu uma dúvida. O que vale mais? Eu investir menos numa boa rentabilidade, achei uma boa rentabilidade, então eu invisto menos, ou eu invisto mais, mesmo com a rentabilidade menor? Esse episódio é um episódio de contas e cálculos. Quem adora contas e cálculos vai ficar muito feliz. Quem está no Spotify ouvindo a gente, eu peço a gentileza de ir para o YouTube, porque hoje é muito visual, certo? Pois certo. Vinícius trabalhou horas e horas em gráficos e vai nos mostrar hoje aqui. Vai lá, Vinícius. O que você trouxe para a gente hoje? É uma dúvida, né? Uma discussão que é muito comum no pessoal que começa a investir, né? Nesses influencers e YouTubes que eles têm ali em comum vale mais a pena a gente buscar uma rentabilidade alta, lembrando que altas rentabilidades trazem altos riscos, né? Podem trazer, ainda tem isso também. Ou se eu aumentar o tamanho dos meus aportes, né? Ou seja, investir do meu valor que eu invisto, compensa não ter uma rentabilidade tão alta. E, Vinícius, o que é considerado uma rentabilidade alta ou uma rentabilidade baixa? Para quem não sabe aí o que é rentabilidade. Isso. Bom, primeiro, né, rentabilidade é basicamente o quanto que sua carteira, o quanto que seu investimento ali aumentou. Né? Então, se eu tinha R$1.000 no fim do ano, no início do ano, no fim do ano eu tinha 1.100, vamos considerar aí que a gente teve um aumento de 10% no nosso patrimônio. Então, eu tive uma rentabilidade aproximada, até o cálculo é mais complexo, mas basicamente de 10%. Né? Aumentei meu patrimônio em 10%. Essa é a ideia da rentabilidade. Né? Sim, varia. Isso varia bastante. Se eu fizer, isso varia. O único, assim, um investimento que você sabe o quanto você vai receber no final é a renda fixa pré-fixada. Ali você sabe na hora que você... Temos episódio sobre isso. Temos, exatamente. Que ali você, isso aqui, se você aplicar aqui, eu vou te pagar 10% ao ano. Então, beleza, você sabe que você já consegue estimar quanto que você vai receber lá no final desse investimento. Agora, fora esse, até a poupança é variável. Né? Eu acho que nesse episódio mesmo a gente comentou da poupança. Ela está atrelada à taxa Selic, que é algo que é variável. Então, assim, é muito difícil a gente ficar cravando rentabilidades certas. A gente trabalha com estimativas, né? Assim, com... dá mais ou menos uma boa rentabilidade de 12% ao ano, 15%, 10%. Então, a gente tem que trabalhar com cenários. Tá? Então, uma boa rentabilidade uma rentabilidade bem interessante é de 12% ao ano. Porque você está conseguindo 1% ao mês. Isso é bom. Isso é bom, já é uma rentabilidade bem interessante. Mas tem aquela coisa, também depende da época. Se a gente está falando de inflação alta, que é
cenário aí 2021, 2022, já não é tão interessante, né? Lembrando que Porque fica 0 a 0, né? Exatamente, você está empatando com a inflação. É. Agora, quando a inflação está baixa, pô, é um cenário excelente. Então, também tem que levar isso em consideração, tá? Tá. Então, eu fiz aqui alguns estudos, que eu vou compartilhar aqui agora no Excel, deixa eu só... Põe na tela, Vinícius. Essa tela aqui, né? Ih, que coisa linda, hein? E a gente fez algumas simulações que a gente pode até brincar com alguma coisa aqui, tá? Seguinte, primeiro, eu fiz aqui, em todos os estudos que eu fiz aqui foram em 30, simulando como se a pessoa estivesse investindo durante 30 anos, tá? Todos eles. E o primeiro estudo aqui que a gente está vendo esse gráfico é o seguinte, qual que é a diferença de eu investir com uma rentabilidade de 12% e uma rentabilidade de 8% ao ano, tá? Considerando que eu estou investindo por mês o mesmo valor. 12 você disse que é a boa, 8 seria uma média? Na média, vai, você não Na precisa média. ser um super investidor para conseguir 8% ao ano, né? Você consegue ali uma maneira mais tranquila. Beleza. Não deixando na poupança, tá? Isso é importante falar. Então, como que é essa diferença investindo R$100 por mês? Né? Será que dá diferença eu ter uma rentabilidade de 12% ao ano para 8%? E olhando o gráfico, deixa eu chegar aqui para o lado, dá para ver que sim. Né? A gente vê que a curva de cima da azul é a rentabilidade de 12% ao ano. Tá? A curva laranja é 8% ao ano. É uma diferença gritante a longo prazo, né? Exatamente. Né? Quanto mais o tempo passa, mais a curva azul, na verdade as duas se inclinam, só que como a rentabilidade da curva azul é maior, né? Ou seja, eu consigo o desempenho mais forte aqui, ela inclina primeiro. Então, sim, rentabilidade importa, tá? Então, nesse exemplo aqui, investindo R$100 por mês durante 30 anos, se eu conseguir 12% ao ano, lá no final eu vou ter mais ou menos R$290 mil. Se eu conseguir 8% ao ano, investindo R$100 por mês, eu vou ter 135, 136 mil reais. Dá mais do dobro. É uma boa diferença, né? É uma boa diferença. Então isso aqui é para a gente entender que sim, rentabilidade importa bastante. E a gente está falando de R$100, né? R$100. O que é R$100? Você sai com o marido, com a mulher, R$100 é uma pizza. Isso se você estiver vendo esse episódio em 2022. Se for daqui em 2022, temos inflação. O pessoal fala, nossa, R$100 uma pizza, que barato. Bons tempos. Tempo bom que a gente pagava R$8 na gasolina. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas então isso aqui é só para ilustrar que sim, rentabilidade é muito importante. Então a gente tem que buscar se mexer, né, para preservar e aumentar o nosso patrimônio. Então 100 e 100. Volta no gráfico lá, Vini. Volto. Eu gosto ali quando a curva ela se distancia. Isso quer dizer o quê? Que ali até 8, 9 anos é muito próximo. Vamos ver aqui no resultado, ó. Vamos valores. Rapaz, é porque tá dando uma falsa impressão, mas até aqui, ó, até o sexto ano, já começa a dar uma diferençazinha. Você tá com 9.800. Ali já deu R$1.000 de diferença. Em 6 anos já dá R$1.000. Então daqui pra frente, o que você começa a ver? Aí que o bicho pega. É porque aqui tá coladinho, né? E lá na frente o valor fica talvez muito se grande. aproximar vai mostrar a diferença. Mas eu tenho que... teria que excluir, tipo, pegar aqui e excluir, ó. Pegar menos períodos. Lá. Que aí já começa a ver o descolamento. Ali mostrou 6. Você começa a ver que aqui faz a diferença. Quem tá no Spotify não tá entendendo nada. Vai no YouTube, vai ver. Esse tem que ver, esse episódio tem que ver. Certas coisas. É o famoso, quer que eu desenhe? Tem que desenhar, não tem jeito. Esse teve que desenhar. Então, vem ver, tá legal. Fica mais fácil, né, de entender. Próximo. Tá, mas aí você botou 100 e 100. Mas e se for diferente? Vamos comparar valor diferente agora. Tem? Tem. Garoto, próximo estudo. As mesmas rentabilidades, tá? Então 12% ao ano e 8%. E fazendo um aporte
né? Ou seja, investindo R$100 por mês, e o outro investindo R$200 por mês. R$100 na de 12, 200 na de 8. Legal. Isso aí. Ou seja, uma Vamos ver rentabilidade o que vai menor dar. investindo mais, ou uma rentabilidade maior investindo menos, né? E aí a coisa já começa a ficar interessante da gente ver. Por quê? O gráfico laranja é o 8%, ou seja, R$200 por mês, e o gráfico azul é o de 12% investindo R$100, né? E aqui a gente consegue perceber que num prazo mais curto, dá diferença. Que não é nem tão curto assim, né? Aí tá É, mostrando que 26 anos, sei lá, 27. 26, 27 anos. Não, é que eu tava olhando aqui no meio. Mas realmente, você lá no final, né, aqui eu fiz 30 anos, então lá no ano 28, 27, a gente vê que os gráficos se cruzam. E o que isso quer dizer? Que não adianta, pensando no longo prazo, eu não buscar uma rentabilidade boa. Por quê? Eu investindo mais dinheiro com rentabilidade menor, beleza, num prazo mais curto, que é onde a curva laranja está em cima, faz diferença. Faz, beleza. Agora, lá no longuíssimo prazo, a coisa já se inverte. Ou seja, se eu não aumentar meus aportes, se eu manter nessa proporção, a rentabilidade vai fazer a diferença. E aqui, o efeito é o mesmo. Mesmo né? aportando menos, a rentabilidade, depois de, nesse caso, né, depois de 20 e tantos anos, Sim. é melhor. Sim, exatamente. Legal. Então, Vinícius, por exemplo, quem faz investimento para aposentadoria, né? Faz uma carteira aí de focada aí na aposentadoria, que geralmente é uma carteira de longo prazo, né? De 30 anos para cima. Nesse caso, a pessoa precisa se preocupar também com a rentabilidade, né? Tentar uma rentabilidade nessa faixa aí dos 12%. Exatamente, porque aqui você vê que matematicamente, né, a rentabilidade maior ela vai te trazer um retorno, sim, no longo prazo. Né? Então, por isso que depende muito. A gente está falando, o que você falou, uma carteira para aposentadoria, para 30, 40 anos, é interessante, sim, você se preocupar com a rentabilidade. Porque o efeito de você, não preciso me preocupar com a rentabilidade, vou só aportar mais dinheiro. Um pouquinho mais. Aí me preocupando ali no curto prazo, eu posso uma rentabilidade menor. Exatamente. Aí vou até excluir um pouco aqui de igual que eu fiz no outro, ó. E se a pessoa ela investir em vários tipos de ativos, né? Ela consegue fazer uma média de quanto ela tem de rentabilidade por ano? Então, sim, para você fazendo uma diversificação, é importante que você coloque isso em um programa, né? Existem sites, eu não sei se a gente já usou aqui alguma vez para algum podcast, que você consegue ir cadastrando, né, todas as suas ações, suas rendas fixas, né, você vai cadastrando ali dentro desse aplicativo, desse site, e ele automaticamente vai fazendo essa rentabilidade para você, né? Vai calculando, porque é muito complicado você fazer o cálculo, né? É muito difícil mesmo você fazer o cálculo certinho da rentabilidade. Esses programas já fazem para você. Então, você cadastrando ali, fazendo o acompanhamento, você vai tendo uma ideia da sua rentabilidade. Uma ideia não, né? Você sabe ali, de fato, quanto é a sua rentabilidade. E aí você alimentar, né? Só alimentar. Inclusive até por classes, né? Por exemplo, você consegue ver quanto que a minha renda fixa está me dando de rentabilidade. Quanto que as minhas ações estão dando de rentabilidade. E aí você começa até a perceber, tô mal na renda fixa, então vamos tentar reforçar aqui, vou tentar melhorar aqui. E aí você consegue fazer uma gestão, né, literalmente, do seu patrimônio e buscando melhorar os pontos que estão piores, né? Acompanhar, que né? tem tanta volatilidade também, que às vezes a pessoa ela acha que está com um resultado bom, né? Mas aqui a gente está falando de uma média no ano. Então, às vezes, ela teve um resultado bom em 3 meses e ruim em 7. Então, na média, né, ela vai acabar não tendo essa... Porque, gente, é difícil pra caramba você ter essa rentabilidade aí de 12% ao ano. Isso não é fácil, não. É muito difícil, por isso que eu tô falando, é uma boa rentabilidade. Existe esperança no fim do túnel? Sempre tem, né? E até para comparar, né, já que você falou de 12%, vamos falar assim, o melhor investidor do último século, né, dos últimos anos, Warren Buffett, né, que é o maior investidor
do mundo, a média dele de rentabilidade, e olha que ele vive disso, né? Trabalha com isso, ele tem um fundo era de 20% ao ano. Ou seja, um cara dedicado que ficava lá com dinheiro, a gente está falando de 20% ao ano. Né? Ou seja, 12%, para quem não é especialista, cara, já é uma coisa incrível. Fora da curva, já é bom. Mas é o que eu tô falando também, tem que lembrar que tem inflação, aí você tem que fazer algumas considerações, né? Sim. Mas aí, então, voltando pro gráfico, é isso, a gente vê que a rentabilidade faz, mesmo com um aporte constante, maior, mas constante, faz diferença. No curto prazo, né, vamos pegar aqui, eu vou excluir os últimos 10 anos. Ó, no curto prazo não, né? 20 anos, ou seja, no prazo menor. Mas se a pessoa quiser, num curto prazo, né, ter um patrimônio maior, beleza, ela tem que buscar aportar, colocar mais dinheiro mesmo. Porque olha só como é que dá a diferença. Mais aporte. Né? A linha laranja com a rentabilidade menor. Uma bela diferença, né? Então, se você talvez seja mais fácil conseguir aportar um pouco mais do que uma rentabilidade melhor, porque aportar um pouco mais, às vezes você pega uma renda extra, faz um bico aqui, né? Um freelance ali, exatamente. Ganha um dinheirinho a mais, às vezes tem um aumento salarial, né? E aí o seu conhecimento e investimento, né? Ali a média que você sabe, você consegue manter. Agora, para você aumentar essa rentabilidade, eu acho que talvez seja mais difícil. Muito mais. Tem que se especializar, talvez, muito mais. Vai dar muito mais trabalho, né? Não que seja impossível, mas que é mais difícil, Não, e acompanhar, né? Ficar ali comprando, vendendo ação, sei lá, de repente, pegar... Tem que saber ser um estrategista, né? Então, realmente, você tem que se... É o que você falou, o caminho mais fácil, né? O mais curto, talvez... É o que depende de você, né? Exatamente. Agora me diga uma coisa, Vini. A gente está falando aqui de aumentar como é que chama? O aporte, né? Aumentar o aporte. E aí você fez todos os cálculos botando R$100, botando R$200. Mas aí daqui a 20, 30 anos, o que é R$100, né? Sim. Você tem aí alguma tabela de aumento de aporte? Sim ou não? Responde. Tenho, sim, senhor. Fez o dever de casa. Valendo. Porque é aquilo, né, que a gente está comentando. A ideia é que a pessoa, ao longo dos anos, ela vá... E aqui o aumento nem foi tão grande, né? Deixa eu falar desse estudo aqui primeiro, né? Que eu fiz aqui. Essa primeira coluna, aportando R$100 por mês, com 12%, o mesmo de sempre, tá? É a linha azul. A segunda coluna que tá diferente. Eu fiz uma rentabilidade de 8% ao ano, um aporte inicial de 100% ao mês, tá? Ou 100% ao mês, desculpa, R$100 por mês. R$100, A partir do segundo ano, essa pessoa ela vai investir mais 10% dentro daquilo que ela investe. Então, se ela investiu aqui no primeiro ano R$100... Tem 110. 110. No terceiro, ela vai pegar 10% e aumentar do ano anterior. Então, ela vai para 121. 121. E assim vai. Como se fosse, sucessivamente, né? Ele vai aos pouquinhos tentando aumentar. E aí, qual que é a ideia, né? É o que a Juliana falou. A pessoa, ela, ao longo do tempo, ela vai se especializando, ela vai buscando aumentar o salário dela, também tem um pouco da inflação, né? Aqui no meio. Enfim, ela vai buscando outras formas de trazer mais dinheiro para o investimento, né? De aumentar esse aporte dela. Então, essa coluna está considerando isso e essa segunda não. Desculpa, o contrário, né? Falei segunda, mas vamos olhar as linhas, então. A linha laranja dá para ver que está dando muita diferença. Essa é a de 8% que foi aumentando sucessivamente. Essa aqui já é a de 8%, só que a pessoa foi buscando aumentar também o quanto ela investe por mês, né? A outra não, a de 12% é se a pessoa mantivesse um aporte ali igual para o resto durante esses 30 anos. Então aqui a gente já vê a diferença bem gritante de como é importante também você buscar
o aumento do quanto você pode investir por mês. Né? Que aí sim, você não precisa ser um especialista. Aí cai no que a Juliana falou, né? Vamos fingir como se essa pessoa que tivesse ficado na mesmice, mas eu sou especialista de investimento, né? Eu tô lá acompanhando o mercado, mas ela não aumenta o aporte dela. E aqui não, a pessoa não é uma especialista, ela sabe que investir é importante, ela tá ali buscando uma carteira diversificada, mas ela tá mais preocupada em quê? Em aumentar a receita dela, aumentar o salário para poder investir mais, né? E aí a gente vê que nesse caso faz diferença sim você aportar e a rentabilidade não importa mais. tanto. É uma coisa que depende de você, né? Que a gente já falou isso. Exatamente. Mas é lógico que a lição é a seguinte, né? Se você puder juntar o melhor dos dois mundos, né? Aumentar o seu aporte e aumentar a sua rentabilidade, aí você teria uma terceira linha aqui que estaria curvando muito antes, né? Ela estaria vindo aqui assim, ó. Indo embora. Muito bom. Talvez em menos tempo você chegue num patamar aí que você vai chegar aí no longo prazo. A gente aqui sempre fala, né? Sempre reforça essa questão de investir com pouco dinheiro. E tem muito influenciador, youtuber, né? Que diz que não vale a pena. Se você não tem muito dinheiro, que não adianta muito. O que é 12% de R$100, né? É pouquíssimo. Só que eu acho que tem um outro benefício, né, de você começar também investindo com pouco. Que geralmente quando a gente começa, a gente erra muito em qualquer coisa. Você está aprendendo a dirigir, você vai deixar o carro morrer, né? Você vai às vezes encostar no retrovisor, você vai arrastar a roda ali no meio-fio. Falando nada a ver com a minha história, não, tá? Mas Juliana, só dando exemplos, assim. Você deu tantos exemplos, Juliana. A pessoa, já dirige há 200 anos, não sei estacionar entre dois carros. Por favor, alguém me ajuda com a baliza. Mas, assim, o que a gente quer dizer com isso? Que esse erro, né, esse fato de você, às vezes, investir numa coisa, achar que ia ser de uma forma e, na verdade, foi de outra, isso faz também com que você ganhe experiência, né? Como investidor, como que você se acostume também. Perdi um pouco dali, mas você entende que amanhã aquele cenário pode melhorar, né? Então, acho que essa experiência também acaba enriquecendo a pessoa. Por isso que a gente fala tanto. Começa, mesmo que com pouco, porque você perder pouco também é muito melhor do que você perder muito, né? Então, quando a gente tenta com pouco, acaba sendo mais interessante, né? E tudo é prática, né? Tudo é prática. Você vai aprender praticando. É isso aí. Eu mesmo, minhas ações que eu comprei quando eu comecei a investir eram umas. Depois, eu até tenho uma ou outra ali que eu acertei, né? Tipo assim, a empresa realmente era boa. Mas, assim, muita coisa eu já tirei. Chute. Mas aquela coisa, a ideia era essa, né? Comprou a Oi, uma gigante da telefonia. Não, esse eu não cometi, não. As empresas eram ruins, mas não era tanto, não. Então, assim, eu já cometi erro de ir atrás de influencer. Então, por exemplo, eu tinha um fundo imobiliário, que é um bom fundo imobiliário. Não, o cara vendeu o fundo imobiliário. Fiz a mesma coisa. Se ele que é o Bambambam vendeu, quem sou eu para não vender? Né? Eu vou ficar com isso? É ruim. Eu que sou o burril daqui, vou ficar, ruim. E só que, na verdade, não era bem assim. Depois que eu fui estudando, fui vendo, primeiro a estratégia dele, né? Então a estratégia dele não é a mesma que a minha, não se aplica a minha. E o ativo é bom, né? O fundo é bom. Aí o que eu fiz depois? Comprei mais caro. Mas, enfim, aprendi com erro, né? Perdi um dinheirinho? Perdi, porque era pouquinho. Mas isso é normal. É por isso que a gente tem que falar. É ali, com um pouquinho você vai errando. E outra coisa. Quem sabe... não estou generalizando, não, mas normalmente, quem sabe administrar bem um pouco, depois com muito, ela já vai ser muito mais fácil para ela. É verdade. Né? No dia que ela tiver um patrimônio muito maior, ela já vai saber como seguir o caminho, se ela tiver a fórmula ali que ela foi aprendendo com o tempo. Muito bom. Né? É isso. Legal, gostei do episódio de hoje, muito lúdico. Muito bom. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Juliana. Estamos encerrando, então, mais um episódio. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Não sei se alguém ouviu a gente até aqui, que eu mandei tanto sair do Spotify para vir para o YouTube, né? Se você ouviu até aqui, vai lá ver, é legal.
É isso. Obrigado. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu. Tchau, Valeu, galera. Tchau, tchau.